Amigos da ONG, pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é da nossa querida Arlete. E a Arlete, ela pergunta sobre a terra que foi amaldiçoada. O Caim, ele matou o irmão dele, matou o Abel, e a terra foi amaldiçoada. Então, na verdade, esse assunto de maldição da terra, ele acontece uma geração antes. Quer dizer, o Adão, Hashem falou para ele, se ele come aquela fruta do Etzadat, Deus me livre, ele vai trazer morte para o mundo. E o Adão, ele comeu aquela fruta que a intenção dele era virar Deus. A cobra estava enrolada na árvore, e a cobra falou, olha, eu sempre estive aqui, essa árvore sempre existiu, alguém veio comer essa fruta e virou Deus. E por isso ele não quer concorrência. Aí por isso ele falou para vocês não comerem essa fruta. Então, o Adão, ele comeu a fruta para virar Deus. E isso é idolatria. A idolatria afeta o nível mais elevado, o nível menos elevado da alma, que é o nível nefesh. É o nível mais baixo. Quer dizer, das três coisas que são proibidas fazer, que a pessoa tem que... É preferível morrer do que fazer. Então, por exemplo, o nosso povo, na Inquisição, as pessoas morreram queimadas em praça pública com mulher grávida e crianças pequenas para não fazer idolatria, para não rezar na igreja. E então, três coisas que a gente tem que morrer não fazer, que é a idolatria, relações proibidas pela Torá, que é adultério, homem com homem, mãe com filho, irmão com irmã, pai com filha, mulher com animal, homem com animal. Esse tipo de relações está nessa categoria de morrer e não fazer. Ou seja, assim, que pela Torá, se um homem solteiro teve uma relação com a mulher solteira, pela Torá, ele não... Se acontece um caso desses, por exemplo, está numa guerra, ele está tentando fugir, ele é um homem solteiro, e uma mulher solteira fala para ele, olha, eu te salvo, mas você vai ter que dormir comigo. Ele pode dormir com ela, não tem problema. Agora, se ela é uma mulher casada com outro que não é casado com ele, ela fala, eu te salvo, mas você dorme comigo, ele tem que morrer e não dormir com ela. Essa que é a regra. Então, essas relações ilícitas que a pessoa tem que morrer e não fazer, entre elas está o adultério. E o Adam Arishon, depois que ele comeu a fruta do Etzadat e ele viu que no lugar de dar certo deu errado, ele brigou com a Havá, brigou com a Eva, culpou ela, e aí lá em cima tudo tem aspecto masculino e aspecto feminino. Cada anjo tem uma esposa, tem uma anja. Quem se revela aqui nesse mundo, geralmente veio aqui o anjo Gabriel, o anjo Michael, o anjo Rafael. O anjo Gabriel, ele é casado com... tem a anja Gabriela. O anjo Rafael tem a anja Rafaela, o anjo Michael tem a anja Michaela. Só que essas anjas não apareceram aqui nesse mundo. Mas eles têm as esposas deles lá em cima. Tudo lá em cima tem aspecto masculino e aspecto feminino. O que aconteceu? Que anja que sim desceu aqui para baixo, que ficou famosa? A Eli, que é a esposa do anjo da morte. Então o anjo da morte é chamado de desviador. Desviador em hebraico é Satan. Listot é desviar. Então Satan quer dizer desviador. E essa anja da morte, a esposa do anjo da morte, ela é uma mulher casada. Ela é uma anja casada com um anjo. Então, ela teve a relação, 130 anos de relação com Adam Arishon. Quer dizer, ele transgrediu a idolatria, que na hora que ele comeu aquela fruta, a intenção dele era virar Deus. Ele se auto-idolatrou. Ele cometeu assassinatos, porque Hashem falou para ele, se você comer essa fruta, você vai trazer a morte para o mundo. Quer dizer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Então ele assassinou a humanidade inteira. E o Gilui Arayot, as relações ilícitas, que
que ele se relacionou com a mulher casada com a Eli, que é a mulher do anjo da morte. Então, Deus me livre, a idolatria foi a coisa que afetou o nível mais baixo da alma dele, que é o nível Nefesh. Depois, o assassinato já é um nível acima, nível Ruach. E o adultério é o nível mais elevado da alma que se reveste nesse mundo, o nível Neshama. Quer dizer, dessas três coisas que a gente tem que morrer não fazer. Se alguém fala para você, ou você vai rezar para a estátua, rezar na igreja, ou você morre, como aconteceu nas cruzadas e na Inquisição, nosso povo morreu e não fez isso. Se falam para você, ou você assassina alguém, ou você morre, tem que morrer e não assassinar. Se falam para você, ou você tem uma relação nesse nível de Gilui Arayot, que é homem com mulher casada, que é casada com outro e não com ele, homem com animal, pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã, tem que morrer e não fazer. E o Gilui Arayot, as relações ilícitas, elas afetam o nível mais alto da alma, que é o nível Neshama. Então, na hora que o Caim matou o Abel, ele fez uma coisa muito grave. Quer dizer, das três coisas que o Adam Arishon fez, a gente vai comparar agora com o que aconteceu com Abel, com o Caim e Abel. O Adam Arishon, na hora que ele comeu aquela fruta, então ele fez a idolatria, ele se auto-idolatrou, assassinatos, que por meio de comer aquela fruta ele trouxe a morte para o mundo, e adultério, que depois disso ele brigou com a mulher e viveu 130 anos com a demônia, com a anja da morte. Então Hashem falou para ele que a terra vai ser amaldiçoada por causa dele, quer dizer, a terra já não vai mais dar a força dela para o ser humano, e aí já existe a maldição da terra. Ou seja, a terra mudou. A gente não sabe como era a terra antes. E antes devia ser muito boa. Assim, porque tudo estava muito acelerado. Caía uma semente no chão, já nascia uma árvore e já dava frutas. E essa terra mudou. Agora ela retardou. Ela virou uma terra autista. Ela virou uma terra, vamos dizer... Não, autista ainda graças a Deus, autismo não é doença. Autismo, vamos dizer assim, é um limite que não atrapalha a vida da pessoa. Mas ela virou uma terra retardada. Ou seja, você tem que arar ela, você tem que plantar, regar. E a gente vai ver, hoje em dia, lá em Israel, eu morei lá 24 anos. Eu queria plantar uma árvore, morava numa casa-terra na Cisjordânia, num assentamento. Agora os assentamentos estão famosos. Morei muito tempo no assentamento, se chamava Nachliel. Comprei casa lá, tudo. Queria plantar uma árvore na montanha, um lugar muito bonito. No inverno tinha neve, muito, muito bonito o lugar. Fui plantar uma árvore, coloquei a semente secou. Então me ensinaram como plantar uma árvore. Lá você tem que primeiro fazer o buraco na terra, depois colocar a semente, e colocar adubo, e colocar água, e depois colocar mais adubo, e colocar mais água. Não é como você plantar uma árvore em cima de uma mesa na sua sala de jantar. Quer dizer, colocar o adubo, colocar a semente, colocar adubo em cima. Quer dizer, a terra de Israel hoje é uma terra que falta terra lá, que é uma terra que já não tem mais nada. Então tudo que todo o sucesso das plantações lá em Israel é tudo feito artificialmente. É adubo, a planta em cima a semente em cima do adubo, e adubo em cima da semente, e vai regando com goteira, né? Shitata Tiftuf, que eles colocam lá tipo uma goteirinha em cima. Ou seja, assim, a terra própria ela já não é uma terra que, se cai uma semente em cima dela, essa semente vai ficar conservada. Você vai encontrar ela daqui a 10 anos no mesmo estado. É como se caiu uma semente no chão da sua casa, no piso. E aqui no Brasil,
graças a Deus, na nossa ONG, no passado, os meus pais, minha mãe comeu uma banana, caiu uma banana no jardim, nasceram lá pés de bananeira, sozinho, assim, sem intenção. Então, o que acontece na prática, hoje em dia também tem diferença entre terra e terra. Hoje em dia você vai ver que a terra de Israel está mais amaldiçoada do que o Brasil. Então, quer dizer, o lugar que é mais sagrado, na hora que acontece uma maldição, o lugar que é mais sagrado fica mais amaldiçoado. Essa maldição foi suspensa todo o tempo que a gente morava lá, na época do primeiro Beit HaMikdash, depois na época do segundo Beit HaMikdash, e depois que a gente saiu de lá, a maldição voltou. Então existe uma coisa assim, às vezes a Hashem te dá uma brachá, te suspende a maldição, e na hora que você não precisa mais disso, a maldição volta. Na hora que termina a brachá, volta a maldição. Então a terra foi amaldiçoada. Aí no caso do Caim, já foi um upgrade nessa maldição da terra, que Hashem falou para ele que a terra vai ser amaldiçoada porque ela recebeu o sangue do irmão dele. O que quer dizer? Ele assassinou, a terra se abriu para receber o sangue do Abel, e na hora que ele assassinou, então ele afetou o nível Ruach. Ele fez lá também 3 coisas. Também fez a idolatria, também fez assassinato e também roubou a mulher do outro. A mesma coisa que o Adão fez, o Caim fez. O Caim, quando ele nasceu, está escrito Et Caim, Caim. Mas o versículo fala que ela deu a luz Caim, como se tivesse faltando um nome lá antes. Dizem nossos sábios que o Caim nasceu uma gêmea, e essa gêmea, no desencadeamento do mundo, a primeira geração, que é o Adão e a Eva, o Adão se casou com si próprio, que a Eva era metade dele. A segunda geração, ele já se casou com a irmã. O Caim nasceu com uma gêmea, o Abel nasceu com 2 gêmeas. E a terceira já não se casaram mais com as irmãs. Então o que aconteceu na prática? O Caim, ele viu que ele nasceu com uma gêmea, com uma irmã gêmea, ele entendeu que aquela geração eles iriam se casar com as irmãs. Já Hashem não iria separar uma pessoa em 2, porque já nasceram homem e mulher separadamente. Então ele viu que o irmão dele nasceu com 2. Então o que aconteceu lá? Ele fez um korban, ele fez um sacrifício de Pishtan. Pishtan é linho, está ligado ao Gvurah lá em cima. E o Abel fez um sacrifício de lã, que está ligado a Chesed lá em cima. Então o Caim, ele queria que o mundo fosse dirigido por meio da Gvurah, por meio da dureza, por meio da rigidez. Então ele quis determinar que o sacrifício para Hashem tem que ser Pishtan, tem que ser o linho, que o linho é ligado a Gvurah. Então ele assassinou o Abel porque ele fez em primeiro lugar a idolatria, porque ele não aceitou o jeito que Deus dirige o mundo por meio da bondade. Ele queria mudar o jeito que Deus dirigisse o mundo, ele queria ele mandar em Deus. Então essa idolatria, que ele se sentiu mais do que Deus, quer dizer, ele determina como vai ser dirigido o mundo, e o adultério, que ele roubou a esposa do irmão, e o assassinato, que ele assassinou o irmão, e essas 3 coisas que o Adão Arishon fez, o Caim também fez. Então simplesmente na época do Caim, a terra teve um upgrade de maldição, quer dizer, ficou mais amaldiçoada. Quer dizer, a terra já estava amaldiçoada, ela ficou mais amaldiçoada, então ficou mais difícil de trabalhar na terra. E hoje, graças a Deus, nós nos aproximamos da Geulah. Todas as maldições estão passando. Por exemplo, uma das maldições é que a mulher, ela foi criada para ser a mãe de todas as criaturas. O Adão, ele chamou a Eva de Havá,
que ele disse que ela era Em Kol Chai, a mãe de toda a vida. Então, por causa disso, Hashem, quando deu a maldição para Eva, ele falou que o seu marido vai mandar em você, que isso para ela é um sofrimento. Sendo que a mulher, ela nasce para ser a mãe de todo mundo, quer dizer, a mãe do marido, a mãe dos filhos, a mãe de todo mundo. Na hora que o marido manda nela, é como se a criança estivesse mandando nela, é um sofrimento para ela. Então isso foi uma maldição que ele iria mandar nela. E outra maldição, que ela teria sofrimentos para dar luz, para cuidar das crianças. E hoje a gente vê que essas maldições já estão passando. Se fizer uma pesquisa que todos os maridos e todas as mulheres, eu não sei se ainda existe marido que manda na mulher. Isso é uma coisa muito rara, deve ter talvez no Paquistão, em lugares assim, Afeganistão, não sei. Mas aqui, não, com certeza que já não tem mais. Então as maldições, elas vão passando. E agora, o que acontece na prática? Quando a gente fala que essas maldições vão passando, também a mulher, quando dá luz, já tem anestesia. E também em relação à terra, já tem os adubos. Então a gente vê que isso é tudo coisa nova. A nossa geração é a geração Geulah. A geração do Rebbe anterior tinha comunismo, tinha nazismo, era uma geração de perseguições. A nossa geração, diz o Rebbe, nós já passamos pela Gevurah, agora é a Tiferet, agora é a bondade que não sai dela coisa ruim. Agora é a geração da Geulah. Já passamos pelos concertos, pelos birurim. Então a gente já começa a provar um pouquinho. Provar não é ainda ter proveito, mas é simplesmente provar, uma amostra grátis de que a terra pode ser uma terra fértil. Você não precisa trabalhar sobre ela, você tem as máquinas, a inteligência artificial que já te faz o trabalho, e que a mulher pode dar a luz sem sofrimento. Todos esses detalhes, eles são somente uma amostra de que pode ser diferente, que antigamente não tinha essa não tinha como a mulher dar a luz sem sofrimento, não tinha como o homem pagar as contas sem trabalhar. Hoje já tem, as máquinas trabalham por você, então já é uma amostra mesmo de, inclusive a gente no meio judaico, tem muita gente que tem empresa e que é recomendado para essas pessoas estudarem Torá o dia inteiro e não se encontrarem na empresa para não atrapalhar o trabalho, que é tudo. Tem uma ou duas pessoas na empresa que eles entendem o que precisa fazer, o resto é tudo automatizado, e se o dono da empresa está lá, ele vai atrapalhar. Então dizem para ele: olha, você trabalha home office, você vai estudar Torá no Koilel, e Shalom al Israel, não apareça aqui, aí você vai ganhar muito dinheiro. Se você vier trabalhar, a gente vai perder dinheiro. Hoje em dia nós estamos provando já os tempos do Mashiach. Mas é só uma pequena, é só uma amostra grátis mesmo. A gente tem que até tomar cuidado com os exemplos, porque para não pensar que vai ser só isso. Quer dizer, a gente passou 2000 anos no exílio, passamos por cruzadas, Inquisição, Holocausto, e de repente a pessoa fala: chegou a redenção final, o Estado de Israel, dá para colocar adubo na terra e plantar. Então não é isso não é Geulah. O Estado de Israel é uma comunidade judaica no Oriente Médio, é a segunda maior comunidade judaica do mundo, não é a Geulah, não é a redenção, e isso não é a redenção. A gente não esperou 2000 anos para ter o Irã e Gog Vechol Agapea, o Irã e todas as proxies deles em volta de nós e dentro de nós, e no lugar do Bet HaMikdash.
um patrimônio tombado da Unesco. Isso não é Geulah, isso não é começo de Geulah também. Mas isso pode ser um tikkun. O que quer dizer tikkun? Nós vemos que quando o Rebbe falou que nós somos a geração da Geulah, a geração da Geulah é aquela geração que faleceu no deserto, que eles fizeram algumas coisas para merecer falecer no deserto e não entrar na terra de Israel. Então a primeira coisa era a idolatria. Fizeram um bezerro de ouro. Então a nossa geração é uma geração que está saindo da idolatria. Todo mundo está deixando a idolatria, está descobrindo que o judaísmo é a realidade, é a religião real. E as outras coisas são uma falsidade, são uma ilusão de ótica, não sei se nem como chamar isso. Então esse é o conceito do bezerro de ouro, quer dizer, as pessoas estão voltando para o judaísmo. Outro problema que fizeram foi os espiões, que Deus me livre que por causa deles nós ficamos no deserto. Então aqueles espiões falaram que a terra de Israel é o pior lugar do mundo. Então agora foi o contrário, foram lá para um deserto, para Palestina inglesa, que era o pior lugar do mundo, que era um deserto realmente implantável, e falaram que aquilo é o melhor lugar do mundo. Foram lá, plantaram, colocaram adubo e a semente em cima do adubo e adubo em cima da semente, e conseguiram plantar em cima da areia. Então isso também é um tikkun, é um conserto dos meraglim. Mas não quer dizer que a Geulah começou, porque isso não é nem a amostra da Geulah, para a gente não errar. Então a providência divina, imagina que a Hashem ele vai indenizar a gente por tudo que a gente passou. 2000 anos de exílio. Está escrito que quer dizer que os milagres da Geulah, eles vão ser milagres relativos ao milagre. Então imagina uma pessoa que ele é um milionário e de repente acontece para ele um milagre. O que quer dizer? Que ele fica bilionário. Então, mas se ele é um milionário e acontece um milagre que ele fica trilionário, então isso é um milagre também relativo ao milagre dele ter ficado bilionário. Assim que mais ou menos ou seja, se uma pessoa está com 80 anos de idade e ele quebrou a perna, Deus me livre, o médico falou, olha, não tem mais o que fazer, coitado. E aconteceu um milagre. Ele conseguiu usar a perna de novo. Agora, se de repente acontece um milagre que nascem para ele 2 pernas, e ele volta a ser um jovem de 20 anos, aí isso é milagre relativo ao milagre. Vocês podem me dar mais exemplos? Que o Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra, eu jogo a culpa no trânsito. Agora nem tem trânsito aqui, já estou chegando na nossa ONG, nem tem mais o trânsito para jogar a culpa. Mas assim, pensando nos exemplos, vocês podem pensar o que quer dizer milagre, que ele vai ser chamado de milagre, milagre do milagre. Ou seja, não uma extensão do milagre, mas milagre relativo ao milagre. Então uma pessoa não tinha nada e ele ficou rico. Isso é um milagre. A pessoa estava... eu posso dar alguns exemplos assim, mas não sei se vai encaixar certinho. Então ele não tinha nada, ficou rico. É um milagre. Agora, o que tem que acontecer para ser chamado de milagre? Milagre em relação ao milagre. Então é isso que vai ser a Geulah. Aí vocês pensam em umas ideias, mandam pra gente para dar os exemplos. E chegamos na nossa ONG e vamos lá. Daqui a pouco vocês vão ver um pouquinho do aqui, Baruch Hashem,
Um minuto só. Vamos agora ligar para dentro para avisar que o Rabino chegou. E, por enquanto, muito obrigado a todos vocês. Vocês estão sempre assistindo às nossas aulas. Que Hashem dê a vocês e a todas as suas famílias muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Diz o Dom Yitzhak Abarbanel, agora, Dom Yitzhak Abarbanel, ele nos contou que todos os sinais que os nossos sábios deram sobre a Geulah, você também pode escrever eles. Como os profetas falaram que na Geulah vai ter muita fartura. Então você sabe que antes da Geulah a gente passa por certas situações econômicas, né? Certas dificuldades econômicas. Depois da Geulah vai ter muita paz. Então antes da Geulah tem muita guerra. E agora, graças a Deus, chegamos na nossa ONG, nossa queridíssima diretora Amorá Rivka vai mostrar para vocês agora um pouquinho, uma amostra grátis do que está acontecendo aqui. Amorá Rivka, por favor. Shalom Vrahá, vim aqui receber o nosso querido Rabino para gravar mais aulas, se Deus quiser. Agora estamos de telhado, graças a Deus. Agradecer aos amigos da ONG, Givanildo, Lúcio, que veio aqui arrumar para nós a luz. Então, graças a Deus, acho que agora não temos mais. Pode chover à vontade, que não tem mais como chover dentro da ONG. Então, agradecer a todos pelo carinho, pela ajuda, pela tzedakah de todos vocês. Só melhorias, se Deus quiser. Baruch Hashem. Opa, novamente muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Vekol Tov.